Pai, em nome de Jesus, a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Porque assim que a Tua palavra tem nos ensinado, que a nossa vida, nossas obras, precisam ser vistas pelos homens, para que esses homens venham glorificar a Ti, Senhor. Então toda a honra e toda a glória, nós direcionamos a Ti. E Te bendizemos, Te louvamos, por esse resgate que o Franco representa para nós. Essa bênção, Senhor, e que o Franco tenha toda a condição, dada pelo Teu Espírito Santo, de comunicar a Tua palavra a nós nessa noite. É o que nós Te pedimos juntos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu esperava o segundo ato, né? Boa noite para vocês. Paz seja com vocês. Nem vou fazer o comentário do Gambá. Uma vergonha. Isso aí é mais uma razão. Cadê Júnior? É mais uma razão para os homens, dia 2 de dezembro, estarem naquele encontro dos homens de verdade, cara. Tem que ser adestrado. Inclusive tem que soltar lá um bicho mais feroz lá para ver se os caras enfrentam lá. Eu imagino esses caras precisando caçar para viver, né, cara? Como é que é ser, Jesus? O que é, Ricardo? Fala, Neemias. Está correndo até agora. Neemias apareceu, Cidinho. Neemias apareceu. Queridos, eu vou ver se sou breve para falar assim, de uma coisa que eu penso que é fundamental a gente semear no casamento, né? A saudação apostólica, não sei se você lembra, a saudação dos apóstolos era graça, que a graça e a paz do Senhor seja com vocês. Graça e paz. Talvez alguns não tenham nem dimensão, nem compreendam a profundidade dessa declaração apostólica na vida das pessoas. Graça e paz. Esses dias eu estive lá com os irmãos, que a gente fala da Zona Norte, mas não é, nem sei se é Zona Norte, Zona Oeste, mais nada. É Jacarepaguá. Mas eles insistem dizendo que são da Zona Norte, mas são lá de Jacarepaguá, Zona Oeste. E eu falei com os irmãos de um cuidado que eu tenho nesses dias, e tenho compartilhado isso com vários irmãos, sobre a polarização do mundo. Porque o mundo nunca esteve tão polarizado como nos nossos dias, ou seja, existem forças contrárias muito bem posicionadas, e cada vez mais, e a Bíblia já disse isso, diz que nos últimos dias, quem estivesse se purificando ia se purificar cada vez mais, quem se estivesse se sujando ia se sujar cada vez mais. Mas, em geral, também tu vê polarização em todo lugar, na política, tu vê polarização, tu vê os extremos acontecendo. Eu falei com os irmãos lá naquela ocasião do meu cuidado. Com o quê? Eu falei, cara, eu tenho cuidado, porque a igreja também tende a polarizar. Principalmente quando você entra no Facebook, WhatsApp da vida, tanta notícia sobre questões homofóbicas, mas também a ideologia de gênero, a exposição de arte moderna lá no MAN, que não foi, não foi, o homem peladão lá também na exposição. Então, aqueles conflitos todos que parece que é contra a família, né? Sempre todo mundo batendo, e eu fico preocupado da igreja, de repente, olhar de lado e começar daqui a pouquinho a excluir homossexuais, excluir pedófilos, excluir um monte de gente que tem problemas morais, são pecados, não é doença, né? Quando o pessoal combate lá, não é doença. Claro que não é doença, é pecado, né? E pecado não é doença. Se você chamar um pecador de doente, tu vai ter um grave problema, porque ele nunca vai se arrepender. Se você disser que o preguiçoso, ele é um cara que está cansado, que está, de repente, desanimado, ele nunca vai se arrepender da preguiça. Preguiçoso tem que ser confrontado da sua preguiça. Senão ele vai ficar sempre preguiçoso. Entendeu o que eu falei? Não. Então, doença nunca é pecado, doença é doença. Quem está doente precisa de misericórdia, ajuda, oração, né? Alguém do lado, mas pecado tem que ser confrontado, na verdade, entendeu? E a verdade faz isso que eu falei com os irmãos. Eu falei que a igreja tende a ficar nos extremos. Ora, é a igreja da graça, que todo mundo quer a graça, o amor de Deus, e a graça, e a graça, e a graça. E muita gente da graça exclui a verdade. Por quê? Porque a graça que a maioria dos evangélicos principalmente abraçam é uma graça sem verdade.
É uma graça onde parece que as pessoas chegam e dizem assim, não, você está na graça. Não, eu estou na graça. Para justificar o que? Pecado. Estou na lama, mas estou na graça. Estou em adultério, mas estou na graça. Está sempre na graça, mas é uma graça desgraçada. Eu nunca vi uma graça tão desgraçada como a graça que alguns proclamam, que é uma vida desgraçada dizendo que está na graça. E isso dá uma confusão na cabeça de muita gente, né? E a tendência para você não cair nessa armadilha é fincar na verdade. Fincar na verdade. Tem um texto que eu citei lá para os irmãos, que é João, capítulo 1, versículo 17. Não sei se dá para colocar ali. Mas João, logo no início do seu evangelho, ele diz o seguinte, ele diz que a lei, que tem muita gente que diz que a lei é má. Tem gente que diz que a lei é má e tem gente que ama a lei, né? É uma confusão. Por quê? Por que é uma confusão? Porque tem gente que ama a lei. Está aí o texto? Pode colocar. Muita gente aborrece a lei porque acha que a lei, poxa, Moisés manda matar, né? O homem podia ter 1000 mulheres, 700 esposas. Salomão teve 1000 mulheres, 700 esposas, 300 concubinas. Tem cara que gosta dessa parte da Bíblia. Não, de verdade. Uma vez eu lembro que eu confrontava um pastor lá no Rio de Janeiro, lá no sítio, na mesa lá do presbitério, um cara que esteve nos Estados Unidos há algum tempo, e estava com problema conjugal, e alguém falou, pô, vai lá no sítio, lá os caras vão te ajudar. Ele foi lá, e o pecado dele qual foi? Ele foi para os Estados Unidos, arrumou uma namorada lá, tinha esposa, tinha namorada, até que um dia que a mulher descobriu. E a mulher descobriu, e naquela conversa eu percebi que ele não estava nem um pouco triste, nem confrontado com nada. Eu falei, vem cá, deixa eu fazer uma pergunta direta. Parece que você não tem consciência do teu pecado. Ele, qual pecado? Eu falei, a garota que tu arrumou lá nos Estados Unidos. Eu falei, qual é o problema de eu arrumar uma garota? Ela era solteira, ela não tinha dono. Aí eu falei, como é que é? Não entendi. Ele falou, meu amigo, pecado é você cobiçar a mulher do outro. Como ela não tinha dono, o cara foi lá para a lei. E é verdade, na lei era assim. A lei, a mulher era a propriedade do homem. Na lei durante o período mosaico lá, a lei era propriedade, a mulher era propriedade do homem. Então, o pecado ali era cobiçar a casa do próximo, a jumenta do próximo e a mulher do próximo. Estava na mesma lista. Em alguns textos aparece a mulher do lado da jumenta. Sério. Porque a mulher não era emancipada até Jesus chegar. E tem muito homem que gosta da lei, porque gosta de voltar àquele tempo que a mulher não era emancipada. Ela era propriedade do pai. Uma vez casada, ela se tornava propriedade do marido. E se o marido fosse mau e vendesse a mulher, que era isso que a lei de Moisés proibia, ela se tornava propriedade de um senhor. Então a mulher sempre estava ali na mão de alguém. Deu para entender ou não? E tem gente que gosta da lei, pode deixar aí. Gosta da lei por conta disso, porque a lei remete a esses pensamentos mosaicos e também do Islã, né? O Islã também tem essa coisa bem, o cara tem mulher, é escrava, tal, remete essa ideia. E tem gente que não gosta da lei também, porque a lei de algum momento fala de pecado. Por exemplo, o cara que gosta da graça não gosta da lei, porque a lei fala que tem pecado. E a graça barata diz que não tem pecado. Inclusive já tem gente que prega que não há pecado. Eu vou falar para você, não há pecado. Tem gente que diz que não há pecado. Por quê? Porque Jesus morreu pelo nosso pecado, ponto, acabou. Mas olha o que diz o texto. Vamos ler juntos? A lei foi dada por quem? Intermédio de quem? Lê aí comigo, diz comigo, acorda um pouquinho, sai de Nárnia e lê comigo. Porque a lei foi dada. Agora, a graça e a verdade vieram por meio de, diga comigo, graça e verdade. Ó, não é só graça e não é só verdade, é graça e verdade. O que acontece quando alguém só tem uma dessas coisas? Ele vai ficar capenga. Em casa não é diferente. Se você quer ministrar graça na tua casa o tempo inteiro sem verdade, você nunca vai trazer humildade para as pessoas da família que precisam de humildade.
Porque Deus dá graça aos humildes. O meu entendimento de graça e verdade é assim: Jesus vem e fala a verdade. A verdade que Jesus fala, ninguém aguenta. Nem os caras da lei aguentam. Nem os caras que só acreditam na lei, ou seja, os messiânicos lá, os judeus que não acreditam que Jesus é o Messias, ouvindo Jesus, nem eles suportam. Sabe por quê? Porque Jesus dizia assim: bem, vocês ouviram o que a lei ensinou a vocês. Não matarás. Aí faz de conta que a gente tem uma plateia aqui. Vamos dizer que 90% aqui nunca matou ninguém, tem uns 10% aí de homicida oculto aí no nosso meio. Porque tem. Na igreja tem gente que já matou gente. Não se iluda. Tá? Tem lá um homicida lá no meio lá. E aí quando Jesus diz, a lei dizia não matarás, só o cara que matou se sentia culpado. E agora ele vai me condenar. Ai. E o judeu santarrão nunca matou ninguém, que ele pensava: isso não é comigo, pode seguir falando. Jesus falou: eu porém vos digo, qualquer um de vocês que odiar o seu irmão, que se irá contra o seu irmão, que chamar o seu irmão de raca, escarrar teu irmão, cuspir teu irmão, qualquer um de vocês que não engolir teu irmão, que o irmão não passa pela goela, está sujeito ao inferno. Aí o barquinho dos pecadores começa a encher de gente. E ele segue falando. Bem, vocês ouviram também que Moisés falou: não adulterarás. Aí vamos dizer agora, vamos aumentar um pouquinho mais. Vamos dizer que tem uns 60% aqui que já pulou a cerca. Estou sendo bonzinho com vocês. 60% já pulou a cerca, 40% nunca pulou a cerca. Aí os 40% dizem: não, não é comigo não. Pode seguir falando. E os 60% dizem: agora ferrou para nós. Agora a gente é pecador. E aí Jesus falou assim: eu vou dizer uma coisa para vocês. Qualquer um que olhar com intenção impura para uma mulher, que cobiçar, que ficar desejando a mulher, no coração, já adulterou. E aí o barquinho, até o cara, eu pregava para um cara outro dia, um motorista de táxi. Sabe que esse cara que tem gente sempre é boa, né? Cara, a pessoa mais difícil de pregar o evangelho é o cara que pensa que nunca pecou. E acha que nunca Deus vai julgar ele, porque ele nunca matou, nunca roubou. Inclusive já começa com o discurso: meu irmão, sou trabalhador. Entrei no táxi, quando eu ensaiei falar, o cara já sentiu que eu era amigo. Eu sou trabalhador, vou logo falar para você: eu nunca matei, nunca roubei, nunca não sei o que, nunca fiz mal a ninguém. Eu falei: eita, mais um Nicodemos aqui no branco. Mais um bom. Mas aí, viagem toca. Eu não sei se deram uma fechada nele, eu nem vi o lance. Eu sei que ele xingou o cara. Ele xingou o palavrão. Falei para ele assim: você nunca ouviu Jesus dizendo que quem odeia, você nunca ouviu Jesus falando que quem deseja o mal para o outro, já pecou? Ele, daqui a pouquinho mais adiante, passou uma mulher seminua, ele não aguentou, né, cara? E soltou a dele. Eu falei: você nunca ouviu Jesus dizer que quem olhar com a mulher com intenção impura já adulterou? Ele: meu amigo, se é assim, então todo mundo pecou. Eu falei: glória a Deus, aí que eu queria chegar contigo. Todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus. Era aí que eu queria falar contigo. Porque assim, se você pensa que você passa no crivo de Jesus, você não passa. Você passa no crivo de Moisés, não de Jesus. No crivo de Moisés, tem um cara que nunca matou, tem um cara que nunca adulterou, tem um cara que nunca cobiçou, tem cara que nunca se divorciou, no crivo de Moisés, nunca repudiou a mulher, mas no crivo de Jesus, não fica um. Aí tu fala assim: mas Franco, então como é que era ouvir Jesus naqueles dias? Ouvir Jesus naqueles dias, irmão, vai para João 6. Diz que tinha gente que fala assim: duro é esse discurso. Uxi. E diz João 6, versículo 66, que alguns dos seus discípulos já não queriam mais estar com ele. Porque ouvir Jesus, irmão, desculpa a gíria, era punk, era duro,
era a verdade. O que a verdade faz? A verdade nos deixa nus. A verdade diz que todos nós pecamos. A verdade diz que não há um justo sequer. A verdade é assim. É assim que a verdade faz. Mas Jesus não trouxe só a verdade. Pode colocar o texto de novo ali? Jesus trouxe também o quê? Trouxe o quê? Graça. E assim, de um lado, a verdade te deixa nu, mas a graça vem e te cobre. Mas quem que a graça cobre? Aquele que se humilha. Aquele que diz, sou pecador. Aí tem uma cena legal das Escrituras, que todo mundo gosta. O pessoal da graça gosta, principalmente. Alguém prende uma mulher em flagrante adultério. E traz para Jesus julgar. O que dizia a lei? A lei? Na lei já tinha graça. Eu não falei isso lá naquele dia, eu queria ter falado isso. Na lei já tinha graça. Eu conversei com vocês batendo papo lá com o Ziel e o Luciano, né? Onde é que está a graça da lei? Eu falei, irmãos, na lei já tinha graça, porque Deus chamou um povo, deu uma lei santa, e falou, vive por intermédio dessa lei. Se obedecer a lei, tu vai ser abençoado. Se você desobedecer essa lei, tu vai ser amaldiçoado. Mas Deus também deu sacrifícios ao homem. Como assim? Se o homem pecasse, ele podia matar lá um animalzinho no lugar dele. E aí, ao sacrificar o animal, o pecado era apagado. E assim Israel sacrificava vários animais. Então tinha uma lei, mas tinha uma graça. Qual era a graça? Você pode sacrificar um animal no teu lugar. Leva lá a tua ovelhinha lá e mata no teu lugar. O que o sumo sacerdote fazia? Colocava a mão sobre o teu animal. Vamos dizer que hoje aqui eles vão fazer um sacrifício de animais. Aí cada um traz o seu animal, representando, de acordo com o tamanho do animal, podia dizer também o tamanho do teu pecado. Entendeu? Por isso que os judeus começaram a vender animais no templo de Israel, porque eles não tinham que passear pela rua com aqueles animais, dizendo, Sérgio Torres está indo com um bezerro. Jesus. O Cidinho está indo com uma vaca. Dependendo do tamanho, dependendo do modelo, o formato, o cara já... O que os judeus fizeram estrategicamente? Colocaram lá dentro do templo aquele comércio deles. Para o cara não ter que atravessar a cidade com o animal, se expondo, confessando publicamente seu pecado. No tabernáculo, embora a porta fosse uma portinha que cabia uns 10 passando junto, a condição para entrar no tabernáculo era a seguinte: número 1, tinha que ter testemunha, não podia ser no horário sem expediente, horário baixo, vazio, sem testemunha, não podia. Tu não podia chegar com o teu animalzinho lá e dizer... Não podia, tinha que ter testemunha, tinha que ter uma galera assistindo, vamos lá, vamos matar o animal, qual é o próximo? Tinha que ter. Outra coisa, não podia ser no oba-oba, não podia entrar com 10 juntos, assim, que tem aquela galera que vai junto, oba, aí passa, não podia, tinha que ser assim, um a um, publicamente, com plateia. Assim era no tabernáculo. Depois, no templo, os judeus espertamente fizeram aquele comércio lá. Mas a lei dizia o seguinte: tem perdão para vários pecados, mas tinha um pecado ou 2 lá que não tinha perdão, adultério era um deles. Se pegasse num flagrante adultério, qual era a pena? Qual era a pena? Ser apedrejado. Jesus negou a lei? Jesus negou a lei? Sabe que Jesus falou assim, peraí, gente, vocês estão cometendo um equívoco. Essa mulher não tem que morrer. A lei está mal interpretada. Não, ele não falou isso. Jesus negou a verdade? Negou a verdade? Como é que tu sabe? Porque ele falou para ela, vá e não peques mais. Jesus não negou que ela estava em pecado. Jesus falou, você pecou. Mas ele falou, você pecou, mas eu não vou te tratar segundo o que você merece. Eu não vou dar o que você merece. Você merece a morte, mas eu não vou dar a morte para você. E aí entra a graça. Eles não te condenam, eu tampouco te condeno. Graça é assim. Graça cobre a nudez. Quantos me entendem, diz amém. Numa casa, não pode ser diferente. Na família, se você quer dar só graça, você vai deixar todo mundo soberbo na tua casa achando que ninguém erra.
Como lida com a família? Fala a verdade o tempo inteiro. Depois da verdade, o que vem? Perdão, graça. Vamos cobrir isso aí. Uma vez que as pessoas chegam numa conclusão que pecaram, que erraram, às vezes acontece isso muito no casamento, né? Marido senta com a mulher, um se humilha, outro se humilha também, aí confessa, não é verdade, poxa amor, perdoa, graça. Vem a graça e cobre. Quantos me entendem, diz assim, amém. Nós temos um problema com a graça. Qual é o nosso problema com a graça? O nosso problema com a graça é que a gente só acha graça quando a graça é com a gente. Quando a graça é com o outro, a gente acha meio injusto. A Bíblia está cheia de histórias assim. O filho pródigo saiu, depois de ter pedido a herança do pai dele, vivo ainda, gastou a grana toda, foi embora, meteu o couro no dinheiro e voltou, e o pai recebeu com festa. Opa, meu filho voltou, deu festa. O irmão mais velho olhou e falou assim. Quando o pai dele foi falar com ele, ele falou, esse teu filho, falou assim, não falou meu irmão não, ele falou, esse teu filho, saiu, gastou tudo. O pai que falou, esse teu irmão, estava morto e reviveu. Mas assim, a graça, só tem graça quando é com a gente. Se alguém aqui na reunião falar assim, olha, eu fui tocado por Deus, Sérgio, Deus falou comigo, toma esse carro aqui, é teu. Eu acho que não vai ter uma pessoa que vai dizer, peraí, vou orar primeiro para saber se é de Deus mesmo. Na hora de dizer, glória a Deus, eu estava precisando do carro mesmo, estava pedindo a Deus o carro. Para receber, ninguém consulta a Deus. Mas se Deus falasse, dá o teu carro, você, me dá um sinal. E pede um sinal difícil. Então pede um sinal difícil, Sérgio. Senhor, bota um anjo lá na minha cama meia-noite. E o anjo vai lá e futuca o cara meia-noite. E de manhã ele pede outro sinal. Senhor, esse sinal foi bom, mas eu quero outro sinal ainda, porque quero ter certeza que é. Porque assim, quando é para dar, a gente quer muitos sinais. Quando é para receber, a gente não quer sinal nenhum. Se a gente recebe a graça, todo mundo está feliz, aleluia, bate palma, é para aplaudir de pé a igreja. Quando é para dar, meu irmão, é um sufoco, é uma tribulação. E assim na vida. Tem graça que você recebe para dar. Quer ver uma coisa? Quantos aqui foram perdoados? Agora, quantos foram perdoados por suas esposas? Tem uma galera que não levanta a mão para nada, se gente. Então tá. Também não levanta. Tem aquela galera que nunca levanta. Mas é assim. Quem já provou, vou começar com os homens. Quem provou aqui o perdão de coração da sua esposa, que você sabe que você precisava dele? Vou começar, minha mão está em pé também, tá? O mais miserável dos pecadores aqui sou eu, tá bom. Você foi perdoado pela tua esposa? Foi bom receber o perdão? Foi bom ou não? Mas como é que eu pego essa graça que eu recebi da minha esposa? Porque é uma graça. Graça é um favor, um dom que eu não mereço. É uma coisa imerecida, tu não merece esse perdão. Por exemplo, não precisa levantar a mão não, embora eu conheça um monte de sem vergonha que está no meio de vocês aí. Vários que levantaram a mão eu sei que foram perdoados de adultério, que é o meu caso. Eu tive que pedir perdão à minha esposa dos meus adultérios. Minha esposa me perdoou. Como eu pagaria esse pecado? Como é que eu poderia zerar isso com o Denise? Não, Denise, assim, já que eu adulterei também, tu vai lá, adultera também, que está tudo bem. É assim que se resolve essa parada? Pagar mal com mal resolve? Resolve? Não, não resolve. O que um pecador precisa para seguir vivendo? Perdão. Não tem como pagar, ele precisa de perdão. A graça não tem problema com o pecado, porque a graça sempre cobre multidão de pecado. Deu para entender ou não? A graça não tem problema. O importante é assumir o pecado. Um dia eu pensava assim, eu falei, meu Deus, estou usando, eu sempre pensei nisso. Eu falei, Senhor, tu podia ter perdoado Adão.
estava tudo resolvido. Se Deus perdoou Adão, estava tudo resolvido. Mas, amados, você já leu bem direitinho Gênesis e viu que Deus procurou em Adão lugar de arrependimento e não achou? Chamou Adão para conversar, o que Adão falou? Eu? Não, foi a mulher. Outra lição boa para a mulher. Ele falou assim, que tu me deste. Deus não negou que a mulher era um presente dele para o homem. Deus não negou que a mulher era um presente para o homem. Porque a mulher é um presente de Deus para o homem. Amém ou não? É importante que o homem veja o presente e é importante que a mulher se veja como presente também. Porque se você se enxergar como presente, tu vai querer ser um bom presente. Tu vai querer ser um presente para o teu marido, entendeu? Tu vai querer ser o presente. Mas está lá, foi a mulher que tu me deste. Aí Deus foi falar com a mulher. O que a mulher falou? Foi a serpente. Ou seja, quem pecou? Eu fui visitar um casal que está aqui. Esse casal está aqui. Vou dar nome porque ele está aqui, entendeu? Fui com o Denise visitar esse casal. O bicho era um sem vergonha daqueles. Se converteu. Com um monte de adultério. E uma das puladas de cerca dele arrumou mais filho fora do casamento. Era um negócio. E a esposa dele era uma mulher muito séria. Cuidava da casa, mas um dia também resolveu aloprar também. E pecou. E nós fomos lá visitar. Denise e eu sentamos lá para conversar. Primeiro tempo da conversa foi muito interessante. O pecado dele, todos, era culpa dela. Porque não namorava, não valorizava, não chegava junto, nunca estava presente quando ele procurava, em suma. E o pecado dela, obviamente, era culpa de quem? Dele. Porque ele era um sem vergonha, que as amantes iam no portão, blá, 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 blá. Eu falei assim, com 15 minutos de conversa, eu falei, Denise, vamos embora. O casal se achou, como assim, tu acabou de chegar? Eu falei, não dá, eu vim aqui para conversar com o pecador, não tem pecador aqui nessa casa? Só tem gente boa, você. Você aprontou tudo aquilo ali, mas a culpa não é tua, pobrezinho, coitado, inocente. A culpa é dela. Ela resolveu dar uma pisada na bola, mas também pobre mulher, com um homem safado, desentendido, não tem pecado nenhuma. E você então? Aí eles tiveram aquela lucidez assim, falaram assim, vamos começar de novo a história. Eu falei, então vamos começar a história. Foi interessante essa história, sabe por quê? Nesse dia esse irmão foi batizado com o Espírito Santo. Foi batizado com o Espírito Santo e falava uma língua estranha, irmão. Que língua estranha dele. Não, eu tive duas experiências aí. Primeiro que ele foi batizado, houve perdão, reconciliação, e ele falava uma língua assim, falava uma língua assim, e depois eu falei, mas irmão, tua língua é estranha. Ele falou assim, não, mas eu pedi a Deus que quando Deus me batizasse, que ele desse uma língua que ninguém fala. Eu falei, Jesus, ele não queria imitar, ele queria ser autêntico, original, a língua original. Isso é outra coisa que marcou essa visita. Era o irmão da língua mais estranha que eu já ouvi. Mas assim, se não tem pecado, não tem do que perdoar. Deu para entender ou não? Agora, onde tem pecado, pode ter perdão, pode ter graça, pode ter misericórdia. Eu perguntei aqui, quantos maridos receberam perdão? Vai levantar a mão de novo, seu cambada. Tá bom. Você recebeu uma graça que você não merece. Eu recebi uma graça que eu não mereço. Agora é o seguinte, como propagar essa graça? Como é que a gente propaga essa graça? Como é que a gente propaga essa graça, amado? Perdoando. A gente propaga essa graça perdoando. Oi? De graça recebeu, de graça dá. Você recebeu perdão, você dá perdão. Você recebeu.
Eu podia dizer assim, quem foi perdoado por Jesus aqui? Eu fui perdoado. Levanta os dois logo, né? Tem aquela galera que não levanta a mão para nada. Mas você foi perdoado por Jesus, foi? Foi ou não? Agora, por que Deus exige, não, ele espera, ele até corrige o crente que não perdoa? Mateus 18. Mateus 18, Jesus conta uma parábola de um homem que devia um valor impagável a um rei. O rei resolveu acertar as contas com ele. Ele não tinha o que pagar, falou assim, ser paciente comigo. Ele nem pediu perdão da dívida não. Ele falou, ser paciente comigo que eu te pagarei tudo. Era uma dívida de mais de 100 anos de trabalho. Ele não conseguiria, trabalhando 100 anos, pagar a dívida dele. Mas aí, ele sai dali porque o rei se compadece dele, ele encontra um amigo, um conservo deles, que devia uma graninha para ele, metade de um ano que o outro cara devia para ele. Ele devia mais de 100 anos, o outro devia metade de um ano para ele. O que ele fez? Não, tu tem que me pagar. Não, tu vai me pagar. Tu vai me pagar. Como a lei da ocasião, ela se prendia o cara, para poder a família correr atrás e pagar. Às vezes tomava os filhos. Tudo para você pagar a dívida, tudo permitido pela lei. E aí o cara lançou o outro na cadeia. Quando o rei soube, chamou o cara. Amigo, vem cá. Eu te perdoei aquela dívida toda, porque você me pediu para eu ter compaixão de você. Agora, por que você também não teve compaixão? Seu servo malvado, chamou ele de malvado. Seu malvado. Por que, seu malvado, você não perdoou também o teu companheiro? Se você foi perdoado. Aí, Jesus termina assim a sentença. Do último versículo do capítulo 18. Diz que o rei entregou os verdugos, atormentadores, carrascos. Aquele cara foi entregue aos verdugos até que pagasse toda a conta dele. E ele termina assim, diz comigo, assim também. Assim também. Eu acho que pode colocar Mateus 18, acho que é 37, se não me engano, 36, eu não me lembro agora. 35, assim também. Assim também, diga assim também. Assim também como? Da mesma forma que o rei entregou aos verdugos aquele servo malvado, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes o quê? Cada um a seu irmão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tua mulher é sua irmã? Cara, eu estou fraco agora. Tua mulher é sua irmã? Teu marido é teu irmão? Esse é um ponto crucial do casamento. Muita gente entra no casamento e esquece que o cônjuge é irmão. Se não perdoar do íntimo a seu irmão, tu vai tomar remédio de tarja preta. Tu vai sair da mão da Renata, da psicóloga, e vai para a psiquiatra. Tu vai gravitar entre a psicologia e a psiquiatria, e você vai ficar atormentado de espírito. É o que está escrito, Jesus está falando isso aí. Não sou eu que estou falando, Jesus está dizendo. Você vai ficar atormentado tomando remédio de tarja preta, porque não perdoa. Isso não der um câncer. Estou falando sério. Estou falando sério. Há vários anos eu visitei uma família, que é Alzira Lacerda, era amigo de quartel do Lacerda. Lacerda era um oficial da polícia, tinha um pastor lá do outro lado de Jalé, que era oficial da polícia. Ele me levou lá para orar por uma senhora que estava, uma jovem senhora, uma jovem mãe que estava morrendo de câncer. Fui orar por ela. Quando eu fui impor as mãos, o Espírito Santo falou, tira a mão. Tomei um susto. Tomei um susto, parei todo. Imagina a cena, tu vai orar para uma pessoa que está doente, com câncer, sofrendo. Todo mundo esperando a oração. Tu vai colocar a mão, o Espírito Santo fala, tira. Aí está todo mundo esperando o quê? A oração. E cadê a oração? Não vem. Eu fiquei temeroso. O que eu faço? E fiquei em silêncio. O pessoal achou estranho. De repente o Espírito Santo falou comigo assim, o câncer que está matando ela não é esse. Eu entendi.
Falei, olha, eu quero orar por você, mas o câncer que está te matando não está no teu corpo, está na tua alma. E falei de cara, você não perdoa. E ela começou a chorar. E eu ali, falei, agora vai. Esperei, comecei a falar com ela da importância do perdão, o que Jesus falou sobre perdão, citei todos os textos. Ela sabia, ela crentasse. E eu, pá. Quando eu falei um último versículo, ela falou, eu não perdoo, eu não perdoo, eu não perdoo. E quem é que ela não perdoava? Era o pai dela, que era o dono da casa onde ela estava, que não consentiu ou não se alegrou com o divórcio dela e um novo casamento dela. Então ela se divorciou, tudo crente, se divorciou de um cara cristão, casou com outro cara, o pai não se agradou daquele casamento, ele foi contra, e ela então amargou com o pai, ficou grávida desse segundo marido, grávida de um bebê que ela tinha acabado de nascer, ela estava amamentando quando deu câncer. E ela disse, eu não perdoo, eu não perdoo, eu não perdoo, eu não perdoo, eu não perdoo. Levei a Alzira lá, porque a Alzira tinha sido curada de um câncer, para dar um testemunho para ela, para gerar fé no coração dela. A Alzira deu testemunho, mas ela não perdoou, não perdoou, não perdoou. E assim terminou nossa visita. E eu falei, eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Mas eu vou pedir a Deus um milagre na tua vida. Que o Espírito Santo venha sobre ti e te leve a perdoar. Porque se você for perdoada, essa graça você pode repartir. E orei por ela e fui embora. Passaram-se alguns anos. Estou lá em casa, filha de Maron e Célia. Eu não me lembro se foi Eliane, acho que foi Eliane, Maron. As duas meninas faziam fisioterapia ali na faculdade, ali, Castelo Branco, né? E Eliane me liga e diz, Franco, você sabe que eu não levo ninguém. Eu prego, eu batizo, eu acredito muito nisso, eu não levo ninguém para o pastor. Mas eu estou pregando para uma menina aqui na faculdade, que está com a vida toda quebrada, casamento destruído, toda arrebentada aqui. E o Espírito Santo falou comigo, leva ela para o Franco. Era um dia de reunião lá em casa. Eu falei, traz. A faculdade dela era ali pertinho. Pegou a menina, levou lá em casa, começamos a conversar. Pedi licença no grupo, subi com o Denise e começamos a conversar. Estamos lá em cima conversando, compartilhando ali. E eu comecei a falar do perdão, que eu percebi que a garota não perdoava o padrasto. E aí, por causa do padrasto, tentou abusar dela, ela saiu de casa, casou, se precipitou no casamento. E aí agora estava vivendo mal com o marido, um monte de problema, adultério, um monte de rolo. E aí a garota falando, eu comecei a falar com ela da importância do perdão. E aí, no meio da conversa, eu falei, olha, sabe, eu vou te contar uma história. E comecei a contar a história da mulher que eu fui orar, com câncer, não sei. Ela começou a chorar. E ela chorou, e chorou, e chorou, e chorou. E quando eu falei, eu esperei um pouquinho com o Denise, falei, vamos dar um tempinho, Denise, para terminar, que ela chorou muito. E de repente a menina falou assim, você se lembra bem dessa mulher? Eu falei, um pouco. Você se lembra dos filhos dessa mulher? Eu falei, eu sei que ela tinha um bebê, tinha uma garotinha também. Ela falou assim, então, essa garotinha sou eu. Aquela mulher é a minha mãe. E depois que minha mãe morreu, meu padrasto pegou os filhos, era direito dele. E logo quando eu comecei a ficar mocinha, ele começou a abusar de mim. Então ela tinha uma mágoa com o padrasto, que era o cara da história lá. Claro que o reino de Deus chegou na vida daquela menina, foi um negócio muito legal. Mas a chave de tratar com todas as ofensas, diga comigo, todas as ofensas, diga todas as ofensas, é o perdão.
Perdoar é chave. Não tem nada mais tremendo para semear num casamento do que o perdão. Agora, perdão, como é que você libera perdão? Assim? Não, perdão onde tem verdade. Verdade e graça. Diga verdade e graça. Diga verdade e graça. Diga verdade e graça. Eu vou terminar contando uma história para vocês de verdade e graça. Esse casal também está aqui. Um dos casais está aqui dessa história. A gente está lá no sertão, a gente tem um trabalho no sertão, lá em Porto da Folha. Acho que a maioria de vocês já sabe disso. Chegando lá um tempo desse, 3 moças que moram do lado do estado do Sergipe, moram em Alagoas, souberam que a gente estava lá, atravessaram para estar conosco. Chegando lá, começamos a conversar. Fomos receber essas moças, essas mães. E uma delas falou assim, era a hora do almoço, ali em Porto da Folha. Quem já foi em Porto da Folha sabe que a gente tem uma casa grande. A gente tem um espaço grande, a gente coloca todas as mesas ali para almoçar. Então a gente toma café junto, a gente almoça junto, a gente janta junto. Tem quem vai lá para os projetos missionários lá, mora quase 30 dias assim, nesse ritmo. E elas estavam almoçando conosco, e uma delas falou assim, Franco, eu li alguns livros teus, e eu vi um livro chamado Perdão e Purificação. Na verdade, ela falou do livro, eu falei, qual livro? Perdão e Purificação. Mas tem uma história ali que não dá para engolir, é uma história tão difícil, tão complicada a história. Eu falei, qual história? Tem tanta história naquele livro, é uma história de pecado e de graça. Verdade e graça, o livro fala dessas coisas. Mulher que adulterou, que restaurou com o marido, um homem que adulterou, restaurou com a esposa. O livro nasceu nesse meio, nesse fogo de luz aí. E aí, ela falou, tem uma história de um cara que tocou numa criança lá. E esse cara disse que restaurou com a mulher. Falei, disse que ele restaurou com o casal, os pais da criança. Eu falei, é verdade, restaurou. Disse que os pais perdoaram o cara, perdoaram. E disse que depois de ter perdoado, os caras ainda migraram, saíram da denominação que estavam para estar no meio de vocês, para estar junto. É isso mesmo? Eu falei, é. Ela falou, é difícil de acreditar nessa história. Só que a meu lado estava os 2 casais da história comendo. Na verdade, não estavam comendo, eles estavam chupando laranja. Estava na hora da laranja. Eu falei, olha, eu não preciso falar com você sobre essa história. Ela, por quê? Eu falei, porque aqui é meu lado. Está os 4 ali, ó. Está vendo aquele fulano, aquele Beltrano ali? São os caras da história. A história está ali do lado, está tudo chupando laranja aqui do meu lado. A menina quase caiu dura. E eu terminei a conversa assim. Se eles não podem comer aqui, não poderão comer lá. Porque crente tem uma mentira que sustenta a mente de muitos crentes. Sabe qual é? A gente vive qualquer porcaria aqui, mas lá no céu seremos um. Aqui te quebra o pau, mas lá no céu a gente é um. Isso é o papo mais mentiroso que eu já ouvi no meio da igreja evangélica. Isso não é verdade. A verdade é a seguinte, se você não conseguir sentar aqui e comer com a pessoa que te ofendeu, você não vai sentar com ela lá e comer com ela. Aqui é o que define lá. E por que essa história é legal? Porque é uma história de verdade, ninguém ocultou nada, tratou tudo, e uma história de graça, de perdão. Olha, perdoar alguém que tocou no teu filho, tocou na tua filha, é algo muito complicado. Mas é uma graça, é um dom, é uma maravilha. Amém? E confessar também é um desafio. Quem quer confessar um pecado desse? Ninguém quer confessar. Mas, quando você entende que Jesus trouxe verdade e graça, e se você entende que tem que perdoar do íntimo a seu irmão, você pratica essa bênção, que deve começar na sua casa, marido e mulher, filhos, toda a família cristã que eu conheço, que tem amadurecido no Senhor, tem muita história de verdade e graça. Tem muito perdão.
Tem muita história. Às vezes os pais perdoando seus filhos, os filhos perdoando seus pais, o marido perdoando a esposa perdoando o marido. E assim é uma vida cheia de graça e verdade. Não deixe de semear isso na tua vida, porque isso é um fator preponderante. Amém? É assim que funciona a igreja de Jesus e é assim que funciona a família de Jesus. Amém? Você pode dizer amém ou não? Vamos orar então? Agora é etapa 2, Sérgio. Vamos orar? Eu quero orar com vocês. Para o Senhor edificar a nossa casa. Sobre esse fundamento divino de Jesus. Nós não somos da lei. Ninguém aqui vai fundamentar a sua vida na lei. Não dá, a lei não justifica ninguém. Mas nós fundamentamos sobre verdade e graça. Amém? Eu vou orar pela sobrinha do meu amigo Durval. Eu tenho uma foto do Durval quando ele saiu da Manguaça, assim, logo tinha ganho uns 2 quilos. Não vou colocar não. Vou colocar não. Até amanhã eu vou pensar seriamente nisso aí. Ele tinha recém ganho uns 2 quilos, assim. Então eu vou orar pela sobrinha dele, Ludmila, que está muito doente, precisando do milagre. E quero orar também pelos casais que querem filhos. Aqui entre nós tem várias pessoas que experimentaram o milagre, esse milagre. Inclusive, o último retiro aqui nesse lugar, né, Sérgio? Vem cá. O último retiro nesse lugar teve um casal que pediu oração, essa oração específica, e hoje eles estão aqui com o bebê deles, não estão? Ou não? Já foram embora? Está embaraçada? Está embaraçada, mas estão aqui? Que bom, né? Cadê o casal? Milton? E Marcos Mires, teu cunhado? Marcos Mires, vem cá. Milton, né? Milton? Vem cá, meu irmãozinho. Você e sua esposinha. Esse casal esteve conosco ali no Atlântico Búzios, ano passado. E depois que acabou uma reunião como essa, mais ou menos umas meia-noite, o Fonseca sentiu uma inspiração de orar para aquelas pessoas que queriam engravidar, tinham dificuldade. Esse casal foi um daqueles casais naquele momento. É um casal precioso, eles são pastores, reúne ali em Paciência, né? Paciência ali, né? Nós estivemos lá esse ano também no Conde de Casar com ele, muito legal. E esses irmãos foram lá nesse momento, receberam a oração. E foram provados. Logo depois daqueles dias do retiro, eles engravidaram. Mas, logo depois, perderam o bebê. Mas, logo depois, né, engravidaram. E estão aqui para testemunhar, ao vivo e a cores, do poder de Deus. Deus tem os seus caminhos, os seus mistérios. Eles estão aqui, ó. Há quanto tempo que vocês tentaram engravidar? Há 2 anos eles vêm tentando engravidar e hoje estão gravidinhos, para a glória de Jesus. Amém? Vocês podem aplaudir o Senhor? Amém? Obrigado, tá? Obrigado, minha querida. Amém? Vamos pedir para eles orarem. Pedir para vocês orarem por alguns casais que vocês receberam, vocês dão. Comunica a graça. Quantos casais aqui entre nós também querem e buscam e estão esperando um milagre como esse? Que querem? Você pode vir aqui à frente. Vem cá. Os irmãos receberam. Quem recebe tem para dar. Olha, prepara o próximo retiro com um berçário maior, tá, irmão? Isso. Eu vou pedir a eles. Eu quero pedir os irmãos também que provaram essa bênção, esse milagre, para vir aqui e pôr as mãos sobre eles. Eu vou pedir para o pastor orar, para o Hamilton orar, por cada casal aqui. Porque assim como eles receberam essa graça, eles também podem repartir essa graça com vocês. Amém?
Cadê meu filho da lei? Olha, irmãos, o Espírito Santo já está aqui entre nós, já está movendo já. Tá? Então vamos com sensibilidade. Queria que os demais discípulos de Jesus se levantassem, erguessem suas mãos. Quem pode pôr as mãos sobre esses irmãos que estão aqui? Posso usar uma palavra? Essa mensagem que o Franco trouxe agora foi exatamente o que nós vivemos naquela noite no retiro ali em Búzios. Nós saímos daquela reunião e quando nós chegamos no nosso quarto, o Espírito Santo confrontou a minha vida, a vida da Alexandra, e nós começamos a pedir perdão um ao outro por aquilo que tínhamos talvez errado, feito alguma coisa que precisava gerar vida em nós. E quando nós vimos, já era 6 horas da manhã, nós estávamos ali compartilhando. E nós entendemos que precisávamos fazer dessa forma, perdoar um ao outro para que dentro de nós pudéssemos gerar a vida. É a graça de Deus. Então eu gostaria que você, talvez que veio aqui essa noite, talvez seja essa noite que você possa estar experimentando esse milagre. Mas talvez a atitude de você perdoar, de você abrir mão, de renunciar talvez algo dentro de você. Pai, nós te agradecemos porque a tua presença está aqui nesse lugar. Agradecemos porque nós estamos vivendo um tempo de milagre, Senhor. Pai, aqui nós queremos apresentar esses casais que estão passando, Senhor Deus, talvez por tantas dificuldades, tantas indagações, talvez no seu interior, e aonde, Senhor, o diabo talvez tenha explorado, Senhor, essa área no meio da tua igreja. Mas nessa noite nós queremos, Senhor, abençoar a vida de cada um desses casais, assim como o Senhor nos concedeu a sua graça, e hoje nós estamos gerando, Senhor, a Sofia Vitória. Senhor, eu quero pedir que essa graça se estenda sobre cada casa aqui, que haja um milagre do Senhor no ventre dessas mulheres, que haja um milagre do Senhor, Senhor Deus, na casa de cada um, assim como o Senhor operou nas nossas vidas. Nós podemos hoje experimentar, Senhor, desse milagre. Talvez casais estão aqui, Senhor, chorando por tantos anos, estão aqui, Senhor Deus, talvez perguntando, Senhor, tantas coisas, mas nessa noite nós queremos profetizar, Senhor, que chegou o tempo, Senhor Deus, de toda interrogação se cessar, de toda dúvida, Senhor, de toda, Senhor Deus, talvez tristeza, Senhor, nos seus corações se encerrarem, Pai, e que eles possam viver, Pai, quem sabe ainda nesses dias do encontro em que nós estamos aqui, como o Senhor operou na minha casa, Senhor, eles possam sair daqui grávidos, Senhor, possam sair daqui, Senhor, se alegrando, e em breve testemunhos, Senhor, serão dados, Senhor, por essa noite, pela Tua graça estendida sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos pela Tua presença, porque só nós podemos experimentar, só nós que somos Teus filhos, Teus discípulos, Senhor, e por isso nós te agradecemos, porque o Senhor realiza para honrar o Teu nome, para glorificar. E hoje a Sofia Vitória está sendo gerada, Senhor, o Senhor sabe que é para a exaltação do Teu nome. Assim também como esses bebês, Senhor Deus, que serão gerados nesse ventre, Senhor, que eles sejam para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória ao Teu nome, Senhor.